Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem! Faz muito tempo! Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e, inclusive, os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10 mil anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Cinco coisas que você deveria saber sobre o Paleolítico. O Paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há aproximadamente 300 mil anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra.
Paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos, pequenos grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas naturais. Eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Eles se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Em outras palavras, eram caçadores e coletores. Entre os pratos favoritos deles estavam os frutos silvestres, os veados, os bisontes e os mamutes. No Paleolítico, eles já realizavam cerimônias para pedir para a natureza abundância de alimentos. Sim, eles adoravam o sol e a chuva. Outro aspecto muito interessante é que eles enterravam os mortos e faziam rituais funerários. Uau! Parece que os primeiros homens já tinham crenças. Foi também no Paleolítico que o fogo foi descoberto. Não, assim não. Parece ser que após uma tempestade através de um raio, o fogo apareceu de maneira fortuita. Mais tarde, os primeiros homens aprenderam a acendê-lo de duas formas diferentes, raspando um pau em um tronco ou batendo uma pedra na outra. O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos durante a noite e no inverno. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais gostosos. A arte nasceu no Paleolítico há 35 mil anos. Agora eu acho que você está se perguntando: existiam museus pré-históricos? Não! As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Isso mesmo, era um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita. Nas pinturas representavam cenas de caça como esta que você vê na imagem. Não é incrível que elas continuem existindo até hoje? Elaboravam a pintura com água, terra, sangue e plantas e se usavam os dedos ou pincéis para pintar. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra. Elas foram imprescindíveis para a sobrevivência, já que com estes artigos podiam caçar e pescar mais e melhor. Que ótimo! Assim podiam conseguir mais alimentos. Para construí-las, davam forma a uma pedra, com a ajuda de outras. As primeiras ferramentas foram as facas e as pontas das flechas. À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira para fabricar agulhas e até arpões. Estes primeiros homens continuaram avançando e foram ficando mais inteligentes, melhorando a sua forma de vida. Com a chegada da agricultura e da pecuária, termina o Paleolítico e começa o Neolítico. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? 5 coisas que você deveria saber sobre o Neolítico. A pré-história é dividida em 2 grandes eras, que são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. O Neolítico é a última etapa da Idade da Pedra. Começou com o surgimento da agricultura e da pecuária. Neolítico significa pedra nova. Isso explica a aparição de ferramentas de pedra muito mais elaboradas do que no Paleolítico. O Neolítico tem a sua origem com a aparição da agricultura e da pecuária. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais como as cabras, as ovelhas e as vacas, das que podiam obter carne, leite e peles para se agasalhar. No Neolítico, também começaram a cultivar a terra para conseguir alimentos, semeando distintos cereais como o trigo ou a cevada. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Já não precisavam se locomover para buscar alimento, eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico surgem os primeiros assentamentos, que foram construídos perto de zonas férteis onde a água era muito abundante. Eles precisavam dela para que os animais pudessem matar a sede. Os cultivos melhoraram a alimentação, por isso a população começou a aumentar rapidamente. As aldeias começaram a ser muito grandes e surgiram algumas estruturas sociais. Apareceu a figura do chefe da tribo, que era o responsável por manter a ordem e a segurança da população.
No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra que foram melhorando durante o Neolítico. A principal mudança foi a de polir as pedras ao invés de golpeá-las. Assim, podiam obter objetos muito mais afiados e resistentes com os quais podiam caçar melhor e cultivar a terra de uma forma mais eficaz. Por exemplo, eles inventaram a foice, ferramenta usada para colher as plantações do campo ou enxadas para arar a terra. Uma das ferramentas mais importantes foi o moinho manual, usado durante o Neolítico para moer grãos. Este período foi marcado por uma invenção muito importante, a roda, que serviu para facilitar as tarefas agrícolas. Chegou aos nossos dias e é impossível imaginar a vida sem ela, você não acha? Outras grandes invenções também apareceram, como o tear, que levou à fabricação dos primeiros tecidos. Após esta descoberta, as primeiras velas de navio foram feitas para navegar usando a força do vento. Os habitantes do Neolítico também são conhecidos pela descoberta e fabricação da cerâmica. As primeiras construções megalíticas também aparecem, possivelmente servindo para enterrar os mortos e adorá-los. As aldeias foram crescendo e seus habitantes começaram a usar metais para melhorar as tarefas do dia a dia. Com a chegada dos metais, o período Neolítico termina e a Idade dos Metais começa, uma nova era da pré-história. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Cinco coisas que você deveria saber sobre a Idade dos Metais. A pré-história se divide em 2 períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Esta começou há mais ou menos 7.000 anos, quando os seres humanos começaram a fabricar objetos de metal. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes objetos novos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra mais facilmente. Como a agricultura e a pecuária melhoraram, eles tinham mais alimentos e, portanto, houve um aumento da população. Esta etapa da pré-história se divide em Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Durante a Idade dos Metais, as aldeias foram crescendo e aos poucos se tornaram cidades. Normalmente, elas estavam localizadas em áreas onde havia uma grande quantidade de metais e tinham muralhas fortes para poderem se proteger dos possíveis inimigos. As casas eram feitas de pedra ou adobe, uma mistura de barro e palha. Estas cidades foram a base das grandes civilizações da história antiga. Neste período, algo muito importante surgiu, a aparição dos ofícios. A partir de então, cada pessoa se dedicaria exclusivamente ao trabalho com o metal, com o comércio, com a pecuária, com a agricultura ou com a cerâmica. O metal foi utilizado como matéria-prima para fabricar ferramentas, armas ou joias. O primeiro metal descoberto foi o cobre, que não era um metal muito resistente. Por isso foi usado principalmente para fazer joias e um pouco menos para fazer utensílios e ferramentas. Então o bronze apareceu, um metal muito duro que, bem afiado, podia cortar e ser útil como arma de caça. Por último, utilizou-se o ferro, um metal que, assim como o bronze, era duro e resistente. Com os dois, você podia fazer ferramentas de trabalho, armas e até esculturas. Para poder moldar os metais, eles tinham que derretê-los a temperaturas muito altas em fornos especiais. Quando o metal estava derretido, eles punham em um molde e batiam nele até conseguir a forma desejada, para criar diferentes ferramentas, utensílios ou armas. Este processo é conhecido como metalurgia e surgiu durante a Idade do Metal. Hoje em dia, continua sendo um dos setores mais importantes da sociedade. Graças à metalurgia, o artesanato foi aumentando. Além disso, as invenções anteriores, como a roda ou a vela, foram melhorando e deram origem a alguns meios de transporte, como a carroça e os primeiros navios.
Isso permitiu o desenvolvimento do comércio e a troca de produtos. As cidades foram crescendo e seus habitantes desenvolveram novos modos de vida. Com o surgimento da escrita, a idade do metal termina e a história começa com as grandes civilizações antigas. Essas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Cinco coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você já deve ter ouvido falar das pirâmides do Egito, mas você sabia que elas são, na realidade, túmulos gigantes para os faraós? O interior das pirâmides está repleto de mistérios. Tem túneis, câmaras e passagens secretas. As pirâmides mais importantes são as de Quéops, Quefren e Miquerinos. E as múmias? Você sabe o que é uma múmia? Quando os faraós e os egípcios mais ricos morriam, o corpo era preparado para ser conservado o maior tempo possível. Eles o limpavam e perfumavam e o enrolavam em faixas. Depois deste processo, introduziam os corpos em luxuosos sarcófagos. Como acreditavam na vida após a morte, colocavam móveis, comidas e outros objetos junto com os corpos que podiam ser úteis para os defuntos no além-mundo. Mas, espera aí, quando e onde tudo isso aconteceu? A civilização egípcia se encontrava no lugar onde atualmente é o Egito, no noroeste do continente africano. Esta civilização começou há nada mais, nada menos 5.000 anos e durou 3.000 anos. É impressionante! O rio Nilo foi uma peça-chave no desenvolvimento do Antigo Egito. O Nilo é o segundo maior rio do mundo. Tem quase 7.000 quilômetros. Foi perto dele que a civilização egípcia se desenvolveu. Ao ser uma zona rodeada pelo deserto, a pouca terra fértil ficava perto do rio. E não se dedicavam somente à plantação, também podiam pescar. Além de ajudar na agricultura e na pesca, o rio Nilo era muito importante, pois era uma via de transporte para os barcos. Neles eram transportadas mercadorias e pessoas por todo o império. Com certeza você também já ouviu falar dos faraós. Você sabe quem eram? Os faraós eram os reis do Antigo Egito. Eles eram considerados como deuses vivos. A Cleópatra é uma das mais famosas, já que além de rainha, ela foi diplomata, comandante naval, linguista e escritora de tratados médicos. Outro faraó muito famoso foi Tutancâmon. O túmulo dele foi encontrado quase intacto. Você sabia que ele virou faraó aos 9 anos? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você gostou? Cinco coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. A civilização grega surgiu aproximadamente no ano 1200 a.C., em um lugar privilegiado, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. Era um território formado por uma península e um conjunto de ilhas. Os gregos foram um povo colonizador. Não se conformaram em permanecer no seu território. Eles buscaram novos lugares para ampliar a sua civilização. Eram excelentes navegantes e chegaram a muitos lugares do Mar Mediterrâneo, expandindo o comércio e o artesanato. Os gregos chamavam as cidades de polis, e cada uma tinha o seu próprio governo. Estavam muito bem organizadas e todas tinham a ágora, a praça da cidade, a acrópole, a zona mais alta da polis, o teatro, onde representavam comédias e tragédias, as muralhas, que defendiam a cidade, e o Partenon, o templo onde veneravam os deuses. Esparta e Atenas são exemplos de cidades conhecidas e poderosas daquela época. Em algumas ocasiões, as polis tiveram conflitos e chegaram a realizar várias guerras, com a finalidade de ampliar o seu poder e o seu território.
A sociedade grega era dividida em dois grupos, os cidadãos e os não cidadãos. Os cidadãos eram homens, nascidos nas polis e que tomavam as decisões mais importantes. Os não cidadãos eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos, que não possuíam plenos direitos. Os gregos estabeleceram uma forma de governo chamada democracia, que permitia que as pessoas consideradas cidadãos tomassem decisões através da votação. Os gregos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Você conhece o Ares, o deus da guerra? E o Poseidon, o deus do mar? Eu acho que você já sabe que Zeus era o deus de todos os deuses. Nesta civilização surgiu a mitologia grega, uma coleção de relatos e histórias sobre os deuses e heróis que os gregos escreviam para explicar para as pessoas a origem do mundo e transmitir os seus valores. Você conhece a história do Hércules? Era o filho dos Zeus e um super-herói metade deus, metade humano. A força dele era tão grande que parecia de outro planeta. Os gregos eram extremamente curiosos e tinham vontade de conhecer tudo o que acontecia ao redor deles, seja sobre a natureza ou sobre o próprio ser humano. Assim, surgiu a filosofia, que em grego pode ser traduzida como amor à sabedoria. Alguns dos filósofos mais conhecidos são Platão e Aristóteles. Também neste período existiram matemáticos importantes, como Pitágoras e o Arquimedes, que tentaram aplicar a geometria e os números nas construções e na vida das pessoas. O interesse da civilização grega pela inteligência e pelo conhecimento fez com que ela se expandisse por todo o Mediterrâneo. As Olimpíadas também nasceram na Grécia. Não é incrível que continuem existindo até hoje? Na antiguidade, os Jogos Olímpicos eram realizados na cidade de Olímpia a cada 4 anos, e os melhores atletas de esportes como salto, lançamento de disco e corrida de várias cidades gregas participavam deste evento. Nessa época, os atletas competiam para ganhar coroas de oliveira ao invés de medalhas. Muitos valores olímpicos da antiguidade, como a colaboração, a disciplina e o esforço, continuam presentes até hoje. A civilização grega acabou em 146 a.C. Porém, hoje em dia a Grécia Antiga continua presente na nossa sociedade, na política, na cultura, na filosofia e inclusive no esporte. Estas são as 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. Gostou? Cinco coisas que você deveria saber sobre o Império Romano. Roma foi fundada há mais de 2.800 anos, a partir da união de várias cidades às margens do rio Tibre, onde hoje conhecemos como Itália. Diz a lenda que a origem de Roma ocorreu com 2 irmãos criados por uma loba, Rômulo e Remo. A princípio, Roma era uma monarquia governada por reis. Mais tarde, os romanos estabeleceram uma forma de governo chamada república, na qual não havia reis. Eram os políticos que chegavam a acordos e tomavam as decisões. Nessa época, Roma foi crescendo e conquistando grande parte da Itália e do Mar Mediterrâneo. Séculos depois, o governo da República entrou em crise e começou uma etapa conhecida como Império Romano. Nele, o imperador tinha todo o poder e era assessorado pelo Senado. O Império Romano foi uma grande civilização da antiguidade que ocupava todos os territórios que circundavam o Mar Mediterrâneo, de leste a oeste: Grã-Bretanha, Espanha, França, Grécia, norte da África e Síria. O exército romano era o responsável por conquistar novos territórios e manter a paz no império. Era formado por legiões das quais milhares de soldados chamados legionários participavam. Sua insígnia era uma águia, como esta, que você já deve ter visto em algum lugar. Os legionários eram muito bem treinados e recebiam formação militar. Os romanos eram excelentes estrategistas e conseguiram construir um império inteiro. A sociedade romana era dividida em vários grupos. Os patrícios eram o grupo mais poderoso.
pertenciam à nobreza e eram políticos e militares. Os plebeus formavam o que era considerado o povo. Eles eram artesãos, camponeses e trabalhadores. Os escravos não tinham direitos e eram considerados propriedade do império. Os romanos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses, como por exemplo, Minerva, a deusa da sabedoria, Netuno, o deus dos mares, Marte, o deus da guerra, e Vênus, a deusa do amor. As cidades tinham muralhas e tinham ruas feitas de paralelepípedos. Os romanos estavam muito preocupados em melhorar a sua organização e a sua arquitetura. Assim, eles construíram pontes para atravessar rios, estradas para conectar cidades e os famosos aquedutos para transportar água. Além disso, eles criaram edifícios destinados ao lazer, como circos e anfiteatros onde eram realizadas corridas de carruagens ou lutas de gladiadores. Mas nem tudo era violento. Eles também construíram teatros onde representavam peças gregas e escolas para educar as crianças. No final do século IV, seus vizinhos, os povos germânicos, começaram a invadir os territórios romanos. Essa situação causou uma grande crise e fez com que o império se dividisse em dois: o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio. Dessa maneira, seria mais fácil gerenciar um território tão grande. O Império Romano do Oriente pôde ser mantido até 1453, enquanto o Império Romano do Ocidente dissolveu-se gradualmente até desaparecer em 476. Com a queda do Império Romano, começou a Idade Média. Depois de milhares de anos, a história de Roma ainda está presente na organização das nossas cidades, na política, na cultura e na arte. Outra contribuição muito importante foi o direito romano. Muitas leis e formas de entender a sociedade perduram até hoje. Estas são as 5 coisas que você deveria saber sobre o Império Romano. Você gostou? Cinco coisas que você deveria saber sobre a Idade Média. A Idade Média é um período histórico muito longo. Durou nada mais nada menos que 10 séculos. Começa com a queda do Império Romano no ano 476 e termina com a chegada dos europeus à América em 1492. O fim da Idade Média também está relacionado com a queda do Império Bizantino e a invenção da imprensa. Com a queda do Império Romano no século V, a Europa se dividiu em muitos territórios. A maioria deles estavam dominados pela monarquia, uma forma de governo na qual os reis tinham o poder, ou seja, os reis eram os que mandavam. Na Idade Média, a sociedade era regida pelo feudalismo. Você não sabe o que é o feudalismo? Imagine uma pirâmide. Em cima temos os reis, que, como dissemos antes, eram os que mandavam, com a permissão do clero. Estavam por cima de todo mundo. Depois deles vinha a nobreza, que controlava os territórios cedidos pelos reis, em troca de jurar lealdade e defesa aos reis no caso de que houvesse uma guerra. Tinham poder sobre os vassalos e camponeses, que viviam e trabalhavam nas terras deles, e estes recebiam a proteção dos nobres. Em troca de todos estes benefícios, os vassalos tinham que pagar bastante para os senhores feudais. Como dissemos antes, a Idade Média durou mais de 1000 anos. Por isso, diferenciamos 2 etapas: a Alta Idade Média, do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Na Alta Idade Média, os nobres e o clero tinham muito poder. Por outro lado, na Baixa Idade Média, a monarquia se fortalece. Na Alta Idade Média, a agricultura e o gado eram um sistema de subsistência, ou seja, só servia para alimentação. No entanto, na Baixa Idade Média, a produção aumenta e, com ela, o comércio é reativado. Enquanto na Alta Idade Média vivia-se principalmente em feudos, na Baixa Idade Média as cidades ressurgem e viram os novos centros econômicos. Na Idade Média, as guerras eram muito comuns. Por isso, os cavaleiros eram tão importantes.
eram uma figura-chave para defender os reis e os nobres. Eles eram treinados e aprendiam a usar todos os tipos de armas com destreza. Usavam uma armadura forte e um elmo. Muitos deles formavam parte da nobreza. Além das guerras, os cavaleiros também participavam em torneios e duelos, onde o prestígio deles estava em jogo. Você já viu um castelo? Os castelos são um tipo de construção característica da Idade Média. Normalmente, eram construídos em lugares altos e fáceis de defender, pois eles tinham uma grande visibilidade sobre o território. Normalmente estavam protegidos pelas muralhas e, às vezes, tinham um fosso ao redor. Neles moravam reis e nobres. Nos mercados medievais, os cidadãos podiam comprar e trocar comida, cereais, temperos, tecidos, joias. Os camponeses vendiam produtos do campo e animais, e os artesãos vendiam objetos feitos à mão. Na Idade Média, os artesãos que tinham a mesma especialidade se juntavam, formando guildas. Alguns exemplos são os ferreiros, os padeiros, os pedreiros. Essas foram as 5 coisas que você devia saber sobre a Idade Média. Você gostou? Cinco coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, no século XVIII, graças à máquina a vapor de James Watt. Esta máquina transformava a energia térmica do vapor de água em energia mecânica. Esta invenção provocou uma revolução na sociedade nunca vista antes. A máquina a vapor foi utilizada principalmente nas fábricas e no transporte. A utilização da máquina a vapor transformou por completo a fabricação de objetos, que, ao invés de serem elaborados em pequenas oficinas, passaram a ser elaborados em grandes fábricas. Isto fez com que as pequenas oficinas quase desaparecessem. Graças a essa nova indústria, os objetos podiam ser fabricados em série e de maneira muito mais barata, fazendo com que fossem mais acessíveis e fazendo a economia prosperar. As máquinas a vapor também eram utilizadas para o transporte, facilitando o comércio e o deslocamento de longa distância dos passageiros. Os trens podiam transportar elementos pesados a uma velocidade grande para a época, quase 40 km por hora. Não parece tanto, né? Naquela época isso era muito rápido. Os barcos a vapor também foram um grande avanço, pois pela primeira vez na história da navegação, não era necessário depender da climatologia para completar as viagens. Na Revolução Industrial, a sociedade rural tradicional perde importância, dominada pela nobreza. Aparece a sociedade urbana, dominada pela burguesia. Os burgueses eram pessoas que enriqueceram graças à produção nas fábricas. Os antigos camponeses formavam o proletariado e eram a mão de obra barata para as fábricas. Eles eram pobres e trabalhavam em péssimas condições, que melhoraram nos séculos posteriores, graças à organização dos grupos de trabalhadores. Em 1837, Samuel Morse inventou em Boston o telégrafo. Este aparelho servia para que as pessoas que estão a muitos quilômetros de distância pudessem se comunicar. Além disso, Morse criou um código que codificava o alfabeto através de pulsos elétricos, que hoje conhecemos como código Morse. A primeira conexão entre Washington e Baltimore foi feita 7 anos depois da criação do telégrafo. Estas cidades estavam a 60 quilômetros de distância. Mais tarde, conseguiram conectar a América com a Europa. E estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. Você gostou? Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.